Já estamos de volta com o segundo bloco do programa Santiago Entrevista. Está recebendo hoje o vereador Milton Martins, está conosco aqui falando um pouco do seu trabalho na Câmara de Vereadores, também um pouco sobre Sete Lagoas. Milton, a pergunta que ele faz é o seguinte: uma cidade maravilhosa, uma cidade onde a gente adora morar, né? A gente ama essa cidade. Você fica sabendo que o bispo da cidade foi sequestrado. Como é que você recebeu essa notícia? Na verdade, a gente recebe com muita tristeza, porque a gente tem visto uma violência muito grande que hoje se extrapola qualquer limite, né? A gente vai falar assim do bispo. É um representante eclesial, é uma pessoa conhecida, é uma pessoa que todos sabem quem é a pessoa. Então, quando a gente chega ao nível de ver uma autoridade máxima sendo sequestrado, a gente vai ficar pensando como que vai ficar com o cidadão comum. Né? Se um bispo foi sequestrado, imagina um empresário. Se a gente vê no Brasil que é onde um juiz é morto e depois fica por isso mesmo, como aconteceu daquela juíza, parece que São Paulo, que bate, né, de frente. Então, assim, o que nós estamos vendo é a legislação cada vez mais, me desculpe a sinceridade, parece que ela está à mercê da bandidagem. E nós estamos vendo hoje, a nível de Brasil, e já chegou aqui alguns comentários de Sete Lagoas, que possivelmente também poderia haver rebelião. Ou seja, a gente tem notado que o sistema da bandidagem, e até eu falo isso com um pouco de propriedade, porque qualquer bandido que estiver ouvindo, quando a pessoa vai para o caminho da bandidagem, ele sabe qual que é o caminho dele. Ou é o cemitério, ou é a cadeia. Não tem dois, não tem. Então, quando a pessoa escolhe ser bandido, ele escolhe por opção. Ele tem uma opção e ele sabe as consequências. Mas nós estamos num país que é onde o bandido não está vendo a consequência dos atos dele. Então, precisa ser revisto. E a gente tem visto aí o trabalho de segurança pública, trazendo a RISP, e até aproveitando parabenizar o deputado Douglas Mello. Aí a pessoa vai dizer, não, Milton está parabenizando todo mundo. Mas porque realmente o trabalho está sendo feito. O problema todo é que nós temos uma defasagem, e isso foi motivo de uma reunião que a gente teve no batalhão logo no final do ano passado, e também tivemos em julho do ano passado uma reunião em Belo Horizonte, aonde foi debatido muito isso. Falta-se fóruns, falta-se juízes e falta leis para que possa fazer uma boa legislação que possa ser cumprida. Então, nós vimos um sistema carcerário defasado, bandido na rua, não tem lugar para ficar preso, quando está preso está virando rebelião, se não dá um alimento, se não dá lugar para dormir adequado, começa aquela baderna. Então nós estamos vendo hoje a bandidagem mandando, né? Então aí, quando eu vi a situação do bispo, foi essa, dizer, olha, realmente agora os bandidos estão mandando mesmo, porque nem a autoridade nós estão respeitando. E na verdade o que a gente está vendo a nível de Brasil é os bandidos afrontando a autoridade dos demais. Então acho que precisa ser revisto aí a questão da Comissão de Direitos Humanos, né? Eu falo que ser humano é uma coisa, ser sem ter a palavra humano é outra, e nós estamos vendo muito pessoas que são ser, mas não são humanos. Então precisa ter uma lei que combate essa desumanidade. Parece animal, infelizmente, e tem pessoas optando a ser animal. Eu mato, o negócio mesmo é matar ou morrer. Nós vimos isso toda hora. Agora, se a pessoa caiu num sistema carcerário, ela não tiver uma punição para depois tentar uma ressocialização, não vai funcionar. Porque hoje o sistema quer ressocializar sem punir. E tem que ter punição. Nós lembramos que desde criança nós somos punidos. Não é verdade? Mesmo que o pai não... Você acompanha muito o Douglas Mello e ele, né, tem comunicado muito sobre essa questão da RISP. Você acha que vai influenciar em Sete Lagoas e vai diminuir a violência em quantos %? A violência ela vai diminuir. Isso é notório. Isso foi... Não é porque agora vão tirar a pessoa do bispo, que ele foi, que a gente vai dizer que a violência aumentou. Há um estudo que ela diminuiu. Há um combate na rua. Ótimo, esse trabalho maravilhoso, vai diminuir muito. O problema é que nós poderíamos diminuir mais se nós tivéssemos uma legislação específica, se nós tivéssemos um sistema penitenciário, um sistema judiciário que funcionasse. E hoje também o sistema judiciário está em crise. A gente fala só da política enquanto legislativo e executivo, mas se nós formos entender, o judiciário hoje também está com seus enormes problemas.
por uma defesa daquilo que eu represento, o judiciário às vezes não vai para a mídia, apesar que alguns já cansaram disso, né? Já estão chutando o balde. Mas a gente não vê esta abertura dizendo realmente o sistema judiciário está um pouco falido. Se melhorar esse sistema judiciário, se nós tivermos aí o deputado Douglas Mello tentando aí também trabalhar com a área Polícia Civil, com a questão do laboratório toxicológico, com outras, vai ajudar, eu digo muito. A RISP vai ser uma das soluções de Sete Lagoas. Mas agora nós precisamos olhar o outro setor, que é o setor judiciário. Se a Polícia Militar estiver bem equipada, se a Guarda Municipal estiver ajudando, se a Polícia Civil está bem equipada, ok, agora nós temos que rever então o Judiciário, que é o que controla todo esse sistema. Na verdade, é aquele que vai definir a pena para o marginal. Você prender o cara e ele ficar solto. É o que a polícia cansa de fazer, ela prende e solta. Aí eu coloco policiais no morro, eu coloco policiais nas comunidades, eu coloco policiais, que aqui a gente já tem a situação, para prender e depois a própria justiça entrou, soltou. Então, na verdade, a polícia tem que ficar repreendendo quem já foi preso várias vezes. E isso dá muito trabalho para a polícia. Para mim, é uma mão de obra que é ineficaz, porque ela prende o outro solta, ela prende de novo. Um dia mesmo, um dos representantes da Polícia Militar esteve na Câmara, ele falou de um determinado cidadão que tinha uma ficha enorme, extensa de processo, 6 latrocínios, estava solto. Por quê? Porque o judiciário não punha ele na cadeia. Então é preciso que, além dessa área que o deputado está fazendo bem e faz, como muitos não fizeram, mas é preciso hoje que a gente também olhe o setor judiciário para que possa ajudar. E também já há até uma das conversas de se aumentar a questão da ação do Poder Judiciário em Sete Lagoas. E isso eu vejo também com bons olhos. Ô Milton, a gente sabe que, de certa forma, por nome, né, a instituição Câmara de Vereadores de Sete Lagoas ficou muito atingida na gestão passada quando se propagou aquela questão lá né, de um certo rombo que teve na Câmara, né? Até o momento a gente não sabe nem explicar direito o que aconteceu, porque o processo ainda está em andamento. Em virtude de tudo isso, o que você acha que essa nova Câmara tem que fazer para resgatar o nome da Câmara, dos vereadores? Né? Você acha que é preciso fazer alguma coisa ou está tudo ok? Coisa. Não, precisa fazer muita coisa. É preciso fazer muita coisa. Primeiro, eu falo que todo meio de divulgação é a comunicação. Então nós precisamos ter meios eficazes de divulgar o trabalho. Né? Eu vi aí, por exemplo, até comentei com você em off, de um vereador novo que mostrou lá, e muito bem mostrado, quero parabenizar o vereador Rodrigo pelo trabalho, até passei para um trabalho bem feito, de divulgação de mídia. Porque meu trabalho, eu trabalhei muita mídia, eu trabalhei muita divulgação. Eu digo a mídia da área da rede social, do WhatsApp, do Facebook, que é uma mídia gratuita e que a gente tem um profissional que faz esse trabalho. Então, a primeira coisa que a Câmara, com a sua TV, com o seu jornal, ela precisa começar a divulgar melhor a instituição Câmara, o trabalho que é feito. Você não pode dar publicidade ao vereador, ao trabalho, mas você mostra o vereador no seu trabalho. Eu acho que foi mal divulgado. Eu tenho que fazer aqui algumas ressalvas que podem melhorar muito, já falei isso com você, melhorar demais o trabalho TV Câmara, o trabalho jornalismo e o trabalho de internet. Porque o meio mais eficaz hoje, e nós vimos a eleição de vereadores aí que foram eleitos pela rede social. Então a rede social hoje ela é o caminho. Divulgação. Conscientização. Eu tenho alguns projetos que punem vereador que não vai trabalhar, vai ser lançado, não foi votado no ano passado por alguns motivos, mas está na pauta de novo. Eu acho que a Câmara precisa ter reunião noturna, já entrei na pauta, que todo mundo cobra essa reunião noturna. Eu acho que a Câmara precisa liberar, porque hoje o nosso trabalho é travado quando você só pode apresentar 40 entre requerimentos, pedido de providência, precisa deixar a gente trabalhar mais livremente. É uma lei que foi votada lá, que eu vou tentar derrubá-la esse ano, com o apoio dos novos vereadores que entraram. Então são algumas coisas. A Câmara melhorou muito naquele processo de reestruturação. Tem a questão do ISO, né? Do ISO, que deu uma inovação na Câmara que poderia ser muito pior. Eu vou dizer até o nome. Se não fosse o pastor Fabrício como presidente da Câmara, qual eu admiro muito o trabalho dele,
a Câmara estaria mais arranhada. Mas como ele teve que cuidar mais da área de estruturar a Câmara, falhou um pouquinho na área de comunicação. Né? Não por culpa dele, porque é difícil ele cuidar de tudo sozinho, né? É muita coisa. E ele conseguiu em 2 anos o que muitos não conseguiram em 10. Ele fez muito bem feito. E quero também parabenizar, que é um amigo particular meu, admiro o trabalho do pastor Fabrício, é muito bom o trabalho dele, foi muito bem feito, e eu acompanhei como vice-presidente. A área de comunicação, ela ficou devendo. A área de divulgação. Porque, se você notar, um vereador, e aí eu, por exemplo, trabalhei 4.500 ações parlamentares, mais do que toda a Câmara de 2009 a 2012. Isso foi mal divulgado. Na verdade, vários vereadores, quando o Douglas teve, eu era o primeiro lugar de trabalho, o Douglas ficava empatado comigo, depois vinha o padre Décio, e depois vinham outros vereadores, Ismael e alguns outros vereadores que acompanharam o ranking de trabalho. Isso não foi divulgado. Deveria ter mostrado o ranking de trabalho. Nós não conseguimos, aí falamos no início, muita coisa, porque o Executivo não nos dava direito de trabalhar. Você lembra que os direitos dos funcionários públicos foram cortados, nada que a gente pedia não nos dava respaldo. E aí eu fazia aquele monte de audiência pública, ele travava dos funcionários para não ir na audiência pública, ameaçava cortar ponto, demitir. Mas então esses trabalhos não foram bem divulgados. Se a Câmara tivesse conseguido juntar o trabalho bem feito do pastor Fabrício com uma comunicação efetiva, eu tenho certeza que a visão da população era outra. Porque muito se trabalhou. Teve uma pessoa que perguntou para mim assim, Milton, mas qual o retorno desse tanto de trabalho seu? Muito. Eu era oposição. No entanto, eu consegui obras grandíssimas para Sete Lagoas, né? Grandíssimas para Sete Lagoas. A região da Estiva tem academia popular, a região da Estiva foi bem atendida, a região de Silvio Xavier, que a gente fez o trabalho, agora já está aí uma proposição para se construir o ESF, que iniciou o meu trabalho na administração passada. Dona Dora não tem mais enchente. Né? Foi eu que consegui aquela questão. O resultado veio, né? O resultado veio. Né? As pontes de acesso do Progresso e Dona Dora estavam para ruir. Muita gente não sabe disso, mas elas foram reformadas. A abertura, drenagem do Córrego do Diogo, feito pelo secretário Arnaldo Nogueira, fruto do meu requerimento. Então, de 4.000 requerimentos, pelo menos 10%, 400 foi feito. Então, o trabalho foi muito grande, não foi divulgado. Porque mesmo eu colocando a minha equipe para divulgar, a gente não consegue fazer tudo. Se a Câmara tivesse dado publicidade ao tanto que nós trabalhamos, talvez nós não teríamos os desgastes que nós temos. Então, hoje, essa, para mim, é o novo trabalho que a Câmara precisa fazer. Ela precisa mostrar para a sociedade que tem vereadores que trabalham. Agora, aqueles que não trabalham vão ficar apagados. E aí, a população, na época da eleição, vai ver. Porque senão, até aquela situação que eu falei com você de ação social, fica aparecendo, e muita gente até criticou isso, né? Ah, porque vereador não é fazer ação social. Tá, eu não faço da agora, eu faço desde 1997. É sequência do meu trabalho. Porém, eu trabalho muito na área de legislar e fiscalizar. Isso que é importante, o trabalho que você presta. Até mesmo porque você tem um salário excelente para fazer isso. E nosso salário não é bom, para isso, né? Nossa paga para isso. Aqui, para encerrar, a gente percebeu uma diferença agora já no início, né, antes de até começar este ano, com relação à votação para a presidência da Câmara. A gente percebeu que vereadores que era oposição, né, junto com a situação, se uniram, né, e parece que vão continuar juntos. Você acredita que agora, com esse novo governo, com esse novo formato, o Sete Lagoas tem condição de andar mais rápido? As coisas podem fluir melhor? Pode. É uma diferença do gestão passada. O Leone trouxe, e foi inovação, ele trouxe uma primeira reunião logo no início do mandato dele, ele assumiu e já fez uma reunião com todos os vereadores, chamou para um almoço, conversou com todo mundo. Você falou uma coisa muito bela, por exemplo, o Renato Gomes, que era líder. Hoje nós temos uma parceria, né, a gente conversa, ele falou, Milton, eu preciso de ajuda nisso aqui, eu preciso de ajuda naquilo ali. Isso é importante para a Câmara. Nós precisamos entender que cada um tem sua forma de pensar, cada um tem sua forma de trabalhar, mas, na verdade, todos nós dialogamos. É claro que no plenário cada um toma sua posição, porque é próprio de cada característica de cada uma pessoa. Mas é preciso haver essa unidade. Se o Executivo começa a fazer esse processo de unidade, abrindo para um diálogo, automaticamente a Câmara ganha com isso. O desgaste do Executivo, eu já dizia isso, criou o desgaste no Legislativo. E aí depois o próprio Executivo usou as informações privilegiadas e até mentirosas
da Câmara, que seria uma parceria, ela usou para poder fazer politicagem, onde ela divulgou aquele monte de lista de pessoas que não devem. E isso foi prejudicial ao processo. Para todo mundo. Para todo mundo. E hoje no Facebook você fala muitas vezes as coisas que você não sabe. Você sai falando, divulgando, você pega a notícia que não é verdade e divulga. E as pessoas tomam como verdade. O WhatsApp faz muito isso. Mas a partir do momento que tiver um bom relacionamento, que parece que esse mandato vai para esse caminho, do prefeito com o legislativo, dos secretários com o legislativo, porque os secretários são representantes do prefeito. E aí, entre nós, sentarmos e discutirmos, igual vai ter uma reunião extraordinária agora, para dar mais agilidade na máquina. Vai ser no dia 27 de janeiro, às 8 horas da manhã. Agora, uma reunião extraordinária, porque a outra começa em fevereiro, para dar mais agilidade no processo. E uma vez que agora o prefeito prometeu que não vai engessar o município, ou seja, ele não vai pedir lei delegada. Isso já é um grande ganho para a Câmara, porque a Câmara começou o desgaste dela, você lembra, nas leis delegadas. Foi o fundo do abismo da Câmara, foram as leis delegadas, porque tudo que você ia definir, você batia diante de uma lei delegada que tinha dado plenos poderes para o prefeito. Ô Milton, essa é a última mesmo. Com essa união, poderemos sim eleger um deputado federal, um estadual? Eu até conclamo, não estou fazendo campanha eleitoral, nós precisamos. E a gente está trabalhando unido para isso, o grupo trabalhando unido, para eleger um deputado federal, para eleger um deputado estadual, né? Para que a gente possa dar sequência. Hoje quem trabalho. É quem? Hoje o Douglas nós temos é dois candidato nomes. a quê? Hoje eu vejo o Douglas como deputado estadual, porque tem um trâmite federal, excelente. Tem o vice-prefeito. O nome de Duílio, que é um nome muito bem aceito. E eu acho que se Sete Lagoas elege esses dois, que não está na época de a gente falar em política, por isso a gente fala pré-candidatos. Não, mas política é para falar todo dia. Eu falo que às vezes a pessoa fala que está falando em campanha, né? Porque a gente tem uma afinidade, eu tenho uma amizade muito grande com o Duílio, uma amizade muito grande com o Douglas, e somos um grupo. Um grupo a qual nós convidamos todos para estarem. Mas no final ficaram esses, né? Inclusive outros aí que não quiseram, né? Respeitamos as posições deles. Mas hoje nós temos um grupo. E eu tenho certeza que Sete Lagoas com um deputado estadual, um deputado federal, ela volta a crescer, ela volta no ritmo normal, porque muito nos fez falta ter um deputado federal. Isso aí, muito obrigado. Obrigado. Volte sempre, tá? Sucesso para você no seu mandato lá. Espero que realmente seja um segundo mandato de muito sucesso. Agradeço a você. Próxima semana voltamos com mais uma entrevista especial. Como eu disse no programa passado, estamos aguardando aí 3 pessoas especiais aí também para a gente entrevistar aqui, que é o presidente do SAIBA, Luiz Barbosa, está terminando de fazer lá um apanhado geral, a gente quer ouvi-lo aqui. O Douglas Melo também está se recuperando aí, qualquer dia vem aqui conversar conosco, e também o prefeito Leônio Maciel, que já nos assegurou que estará vindo aqui no início do mês. Um abraço para você e até o próximo Santiago Entrevista.